Isso é hilariamente engraçado. Acontece que o gato é o animal mais forte e assustador da floresta. Putin tem material comprometedor sobre Trump nesse caso, no caso Epstein. Sim, eles simplesmente têm isso há muito tempo. Em 2004 e 2005, Putin era presidente da Federação Russa, oficial de carreira da KGB, diretor do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa. Quem foi treinado? Os serviços secretos russos? Nos Estados Unidos, são realizadas inúmeras operações chamadas de armadilha de mel ou cilada de mel. O que isso significa? Você provavelmente já sabe pela mídia. Agora, por favor, lembre-se, quem era o guarda-costas e motorista pessoal daquele tristemente famoso? Cidadão da Federação Russa, atleta de artes marciais, agente do Serviço Federal de Segurança, Epstein era muito cercado e favorecido. Ah, Komelchenko, você não é general da KGB, mas sim um contador de fábulas. Onde você pensa que vai com essa cara não muito limpa? KGBista, você é um KGBista fedorento. Como vai aí, KGBista? O agente de influência do Serviço Federal de Segurança Girnov diz: se você parece merda, se você cheira merda, se você tem gosto de merda, então você é o Melchenko. E toda a videoteca e toda a idioteca de gravações de áudio. E ao lado está o segurança, um militar, outro militar. Aqui está o seu motorista, que está sempre com você. Vê tudo isso, os voos, as viagens e assim por diante. Tudo isso, como se diz, foi documentado. Sempre me pergunto de onde as pessoas tiram as informações que, com o sorriso de um sábio que tudo sabe, elas jogam sobre nós, os não esclarecidos. Como dizem, a qualificação foi feita. Por quais anos? Quem deve? Quais são esses banqueiros ou empresários, políticos, senadores, congressistas, presidentes? Meu Deus, até membros da família real britânica. Tudo isso está com Putin, com o Serviço Federal de Segurança na Federação Russa. Tudo isso está com Putin. É isso. Aí está o problema. É aí que está o X da questão. Toda a América está na mão do Serviço Federal de Segurança da Federação Russa. Agora, se bombardeamos o Irã, é por ordem do Kremlin. Ou se impomos tarifas à Índia por financiar a guerra na Ucrânia, estamos fazendo isso por ordem direta de Vladimir Vladimirovich Putin. E o que mais ficou conhecido? Muito para o general aposentado que recebe relatórios diretamente do Kremlin, porque, bem, obviamente informam a ele, porque, claro, ele é o principal, na verdade. Não é engraçado, mas é. Outra coisa é que a jovem Gussareva, com o maravilhoso nome de Anastácia, chama esse aposentado e engole a porcaria que ele serve para ela. Mas talvez essa porcaria seja do gosto dela. Liuba Editorial. Chamo sua atenção para alguns pontos. Eles estão detalhados por minuto. Já que você mencionou a senhora Anastácia, com certeza vou compartilhar com você. Mas lembre-se de como houve um enorme alvoroço em torno do encontro histórico entre Vladimir Putin e Donald Trump. Sim, foi, bem, sem exagero, toda a atenção da imprensa estava voltada para lá. Excedia todos os limites, simplesmente excedia. Eu não prestava atenção nisso. Para mim, sabe, era só humor e engraçado. Entendi. Anastácia se animou. Agora vai vir uma merda ainda mais saborosa. Para mim, sabe, era só humor. E engraçado. Eu esperava pequenos detalhes, onde Putin se mostraria não como presidente, mas como ex-tenente-coronel do Comitê de Segurança do Estado, e como Trump se mostraria não como presidente dos Estados Unidos da América, mas como agente do Comitê de Segurança do Estado sob o codinome Krasnov. Questões éticas e morais, encontro emocional entre Putin e Trump em base militar no Alasca. Relataram isso. Só uma coisa. Vou citar nosso amigo ucraniano Barry Johnson, que lembrava cada palavra usada, de tanto que se incomodava. Tudo aquilo que ele via acontecia. Você sabe que em cada acontecimento, senhora Anastácia, existem algumas coisas simbólicas. Bem, quando os fuzileiros navais dos Estados Unidos estendem o tapete vermelho de joelhos, bem, você sabe o que isso significa? E para os americanos, eu entendo, vocês todos viram isso.
Não vou chamar atenção para como Trump saiu para encontrar Putin. Mas tem mais um pequeno detalhe. Putin tem o hábito de fazer com que o esperem. Sim, ele sempre se atrasa nos encontros internacionais. Isso é proposital para mostrar sua grandeza. Vou lembrar vocês do primeiro encontro em Helsinki entre Trump e Putin. Trump esperou Putin por quase 1 hora. Voltando para o Alasca, no Alasca, por assim dizer, antes desse encontro, vimos que a Rússia tem um grande historiador, Putin. Depois, descobrimos que nos Estados Unidos há um grande geógrafo, Trump. Diga, você quer defender o Melchenko? Aqui? Dos russos, digamos, sim, e a Anastasia Guzareva. E seus amigos, filhos, netos, companheiros de guerra, quero dizer, da Rússia ou de qualquer outro inimigo que os atacar. Quer gastar dinheiro? Pegue dos seus filhos, passando para eles. Ou dar para criaturas vis de ambos os lados se devorarem entre si. Quero dizer, o que nos importa se a Melchenko, Gordon, esse tal de Smirnov, Yakovenko, Yakovina e outros desses parasitas vão viver na Ucrânia ou em Ucrânia? Sim, como dizem os russos, esses canalhas fedorentos e aqueles canalhas fedorentos. Ou seja, uns canalhas fedorentos atacaram outros canalhas fedorentos que ficam pedindo esmola. A gente ajuda, mas ao mesmo tempo jogam merda líquida, urina e vômito em cima da gente. Eu não quero que mandem nem um centavo dos Estados Unidos da América para proteger a Melchenko e seus amigos e ex-colegas da KGB. Se o jogo virasse, ele destruiria aqueles que hoje destroem sua nação, e Anastácia ficaria de olhos arregalados. Morsi Chlonusik não está muito maquiado. Sim, eu sei que ele vai estar maquiado. Eu sei. Já estão sempre me dizendo, você falou docentes ou você falou pastas. Senhores, eu sei como falar. Eu juro pra vocês, eu sei como falar. Bem, acreditem em mim ou não acreditem, apenas escrevam o que quiserem. Então é isso. E então, fungando com o nariz, ela lamentava de felicidade sobre como matam as crianças dos fascistas russos. Eles e Melchenko e os Bortnikovs são intercambiáveis e igualmente repugnantes. Como vermes de esterco fedorentos, continuação não precisa não, porque... Nem mesmo como uma mosca, não vai conseguir. Trump quase começou a abraçar Putin, apertando a mão dele e tudo mais. Quase começou a bater na mão dele. Depois, dançando um pouco, bate no ombro, mais ou menos nas costas e assim por diante. Todas essas coisas e coisas do tipo. Ou seja, alegre, animado, temperamental em toda a sua glória, com uma gravata vermelha, Trump aplaude, acaricia a mão várias vezes e abraça assim. No site da Casa Branca isso foi removido e não aparece. Sim, foi isso que o The Guardian destacou. A parte em que Trump sorria para Putin foi cortada. Vamos em frente. Aqui estão eles, radiantes e felizes. Putin, já elogiado por Trump, apertou mãos, deu tapinhas e praticamente abraçou metade do sangue em suas mãos. Absorveu, entende? Diante dele, Ficavam de joelhos diante dele. Alguns militares americanos, Putin inteiro, e aí Putin diz algo para Donald Trump. Trump, por sua vez, coloca a mão no ombro dele e aponta para o próprio carro, que está estacionado ali perto. Bem, sabe, não dá para ouvir as vozes, certo? Mas... Alguns especialistas decifram a fala com precisão só observando os lábios. E nesse caso específico foi dita a frase, vamos juntos. Ela poderia ser interpretada tanto como uma pergunta quanto como um pedido, entende? Mas vamos juntos. E eles entram em uma limusine luxuosa. A segurança parecia até bastante confusa e sinceramente surpresa. Isso é proibido por todos os protocolos. Os especialistas que trabalham para Omelchenko leram nos lábios de Putin a ordem para Trump. Vamos juntos. Trump ficou agitado, entrou no carro e Putin deu a volta no limusine e entrou pelo outro lado. Aqui estão os especialistas em leitura labial. Lip é lábio e reading é leitura. Do Reino Unido,
Eles disseram que, ao se encontrarem e apertarem as mãos, Trump disse: "Finalmente, hein?" Depois ele disse a Putin: "Estou feliz que você pôde vir, feliz em te ver, obrigado por se juntar a nós." Essa é uma tradução do que foi dito em inglês, então, senhoras e senhores, não garanto 100% de precisão na tradução, mas estou transmitindo o sentido geral. Vários especialistas concordaram que Putin disse: "Estou feliz que poderei ser útil", ou "Estou feliz que poderei ajudar." Sim, foi mais ou menos assim. Trump respondeu: "Também estou pronto para ajudar." Quando os aviões estavam voando, Trump disse a Putin: "Muito alto, sim", ao que Putin respondeu: "Sim!" Toda essa reunião, segundo especialistas em linguagem não verbal, aconteceu em uma atmosfera de um respeito mútuo tão demonstrativo, apesar das divergências existentes. Já o especialista Melchenko ouviu uma ordem curta de Putin: "Vamos juntos", que ninguém mais no mundo ouviu. Esse sim, general, esse sim, filho da mãe, derrubou todo mundo, menos Anastasia Gusariova, embora tenha ficado muito interessado. Uma opção? Seria simplesmente impossível inventar uma opção melhor e mais adequada para uma importante reunião de controle entre um oficial de carreira da KGB e seu valioso agente. Em 10 minutos é possível fazer todas as perguntas necessárias e dar as instruções. E você pode simplesmente dizer: "Donald, você é um cara legal, aqui está uma lembrança para você", e tirar do bolso um pendrive com todos os arquivos de Epstein. Muito bem dito. O problema é que Trump e Putin ficaram na limusine por 30 segundos. Também achei que foram uns 10 minutos, mas eles só chegaram aos prédios perto do aeroporto. Claro, e em 30 segundos dá para dizer ao meu lado, mas parece que aqueles que contaram segredos pessoalmente para Melchenko, todos eles deixaram escapar alguma coisa. Ou talvez inventaram, ou talvez Melchenko mesmo inventou, não é? Ou talvez nem exista ninguém que tenha contado algo pessoalmente sobre Melchenko vindo do Kremlin e Melchenko simplesmente... Bom, vocês provavelmente nem conseguem imaginar o que eu vou dizer agora, mas Melchenko simplesmente está mentindo. Ou, do seu ponto de vista, isso não pode acontecer. Pode? Donald, lembre-se, se tentar sair do controle do Kremlin, de Moscou, Dioxina, Polônio, Novichok... Na Rússia, isso é o suficiente. Isso é para você saber como existem esses momentos, quando o curador conversa com seu agente, quando ele começa a cometer erros. Lá, a conversa é de outro tipo. Atenção, eles entram no carro quase como se fossem da família. É verdade, sim, Vernet, Radosnik, o que você vê na sala? Onde você está? Ambos foram trazidos diante dos jornalistas para mostrar sua reação, mas ainda não podiam fazer perguntas, porque ainda não era permitido. A sessão ainda não começou. Putin está sentado, pernas abertas, mostrando algo. Ele aparece. E como Donald Trump está sentado, as mãos entre as pernas, cabisbaixo, como se tivesse sido humilhado, esmagado como um vegetal. Putin simplesmente. E se passaram apenas 10 minutos, você estava agora mesmo no tapete vermelho, quase dançando de alegria ao receber Trump, ao receber Putin, aplaudia, abraçava ele, mostrava tudo junto. De repente, algo novo acontece. Em seguida, a cúpula, que deveria durar de 3 a 5 horas, estava programada para durar 6 horas, mas na verdade durou apenas 2 horas e 40 minutos, 5 minutos. Toda a cúpula, senhora Anastasia e senhores, ocorreu em 10 minutos. Um carro. Interessante. Será que a Anastasia entende que Melchenko está mentindo ou ela simplesmente não se importa? O soldado dorme, mas o serviço continua? Gente, isso é típico dela. Ou ela é completamente burra, ou simplesmente não se importa com nada nem com ninguém. Ela nem sabe o que é jornalismo. Da palavra... Caramba. Considerando todas essas circunstâncias, quem, na sua opinião, está segurando essa agulha incrivelmente poderosa de Koschei, o imortal, ou seja, Donald Trump, em suas mãos? E agora querem ajudá-lo. Aliás, eu nem sei qual deles é pior. O aposentado, a quem deram a chance de aparecer, de falar. Sim, ele vai falar qualquer coisa, só para não ser expulso do palco, só para não ficar sentado no seu banco.
Ou são piores aqueles que essas frágeis relíquias perturbaram? Ovcha, é assim que mentem ou há outra forma, pô? A imprensa cobriu Trump de uma forma que não deixou espaço para cobri-lo objetivamente, sem reconhecer os enormes fracassos anteriores e a corrupção. Especialmente após tudo que surgiu sobre o Russiagate e outros assuntos. Escândalos sobre o Russiagate. Você disse em sua última coluna no Recon News que relutava em mergulhar na chamada conspiração. O que mudou para você? Foi algo relacionado a Durham, Annex e os denunciantes. Na semana passada... Matt Taibbi é editor-chefe de um grande portal de notícias, jornalista e investigador, creio que é o termo correto. Agora ele vai cobrir os mesmos eventos que o Melchenko, mas eu suspeito que de uma forma um pouco diferente. Diferente, sim, eu... Quero dizer... Estou envolvido com essa história há 8 anos. E no começo eu só dizia que tinha algo errado com a reportagem. Por exemplo, as fontes eram ruins e eu achava que era uma história de investigação fraca, que não tinha base suficiente. Eu hesitava em aceitar que fosse uma conspiração para encobrir algo feito por Hillary Clinton, mas o relatório de Dorema realmente não deixa mais dúvidas de que a equipe de Clinton tinha um plano para acusar Trump de algo relacionado à Rússia antes mesmo de surgirem os materiais do WikiLeaks. Então, a investigação que se seguiu foi simplesmente aleatória, e isso é mostrado de forma bastante clara em... E o fato é que agora você tem esse cara, Leonardo Bernardo, um nome ligado à Open Society de George Soros. Jeff Goldstein interage com Debbie Wasserman Schultz, tentando mudar a narrativa. Das cartas de Hillary e os hacks de John Podesta até Donald Trump sendo ligado a Vladimir Putin, na esperança de ganhar as eleições e depois destruir seu primeiro mandato, quando ele... venceu. Há vários documentos mostrando que a equipe da Hillary criou e divulgou para a imprensa a história de ligação entre Trump e Putin. Nós até sabemos o nome da funcionária da campanha da Hillary, a quem veio essa ideia. Ela compartilhou, a Hillary gostou e a coisa foi adiante. E foi adiante, sim. Quero dizer, isso é incrível, porque a verdadeira história aqui é que o uso de um servidor de e-mail privado por Hillary Clinton expôs os Estados Unidos a um risco de segurança sem precedentes. E o governo russo, de fato, teve acesso a uma enorme quantidade de materiais, correspondência até mesmo com o gabinete do presidente. Para desviar a atenção disso, eles precisavam criar alguma história que fosse igualmente explosiva, poética. Por isso, inventaram a ideia de associar e difamar Trump e Putin juntos. Eles diziam que era um projeto de longo prazo para demonizar os dois, e foi exatamente isso que fizeram. E o que é notável é que todo grande jornalista na América apoiou isso. Omenchenko, Shvets, Bykov, Piankovsky, Kasparov e outros Yakovins começaram a falar sobre essa mentira como se fosse um fato. E o interessante é que eles diziam que era um fato que eles próprios conheciam de fontes confiáveis no Kremlin, ou no pior dos casos, na Praça Dzerzhinsky. Aliás, Omenchenko disse que Putin tem materiais comprometedores sobre Trump. O que estamos descobrindo agora é que o Serviço Federal de Segurança tinha provas de que Hillary, bem, digamos assim, como está escrito nos documentos na conclusão que eles hackearam, ela tem ataques incontroláveis de fúria, que ela usa drogas pesadas e que ela, bem, digamos assim, às vezes entra em bebedeiras, alcoolismo, como dizemos em russo, sim, digamos, ela é uma alcoólatra. Agora nós temos os materiais e também a confirmação de que Putin tinha todos esses materiais. Mas ajudar um amigo e companheiro, não ajudar. Ajudou sim o filho da mãe do Trump, quer dizer, Trump, ou seja, ele existe, mas o filho da mãe do Putin, ele não ajudou e ele manteve esses documentos em segredo para não atrapalhar a Hillary Clinton de se tornar presidente dos Estados Unidos. Da América, James Comey adiou a data do anúncio sobre o encerramento da investigação do e-mail da Hillary Clinton e da refutação sobre as quais o New York Times está escrevendo hoje. Estou tão cansado desse processo, Brian.
toda vez que eles inventam alguma nova bobagem e nós temos que gastar tempo para refutar tudo isso. No fim, isso é reconhecido depois, mas essas negações não são reais. Eles dizem que isso foi coletado por espiões e as pessoas mencionadas na história dizem que não se lembram disso. Acontece. Se você prestar atenção nessas entrevistas, eles basicamente dizem sim. Não me lembro de ter feito isso, mas talvez tenha sugerido esse plano e se sugerir ele estaria certo. Isso... Entrevistamos os funcionários da Hillary e todos respondiam igual. Não me lembro, não sei, talvez, claro, talvez, mas sabemos com certeza. E coisas do tipo. Mas de todos esses depoimentos, fica absolutamente claro que toda essa história foi inventada pelo pessoal da Hillary. Do começo ao fim, Hillary. Ei, Obama. Divulgou. Nós simplesmente não sabemos exatamente do que eles serão acusados. Será algum tipo de caso de conspiração, mas conspiração com qual objetivo não está claro. Mas as provas são abundantes e elas dissiparam completamente o mito do Russiagate até o momento. No momento, destruem completamente o mito de que Putin e Trump estavam de alguma forma ligados, de alguma forma se comunicaram, de alguma forma interagiram. Foi interessante comparar as duas entrevistas. Uma não trazia fatos, apenas palavras, sem nenhum respaldo, e na verdade, já desmentidas há muito tempo, não por palavras, mas por documentos, confissões, relatórios e depoimentos de testemunhas oculares. A segunda foi concreta, baseada precisamente em fatos, documentos e testemunhos. Um fala o que quer. Ficou ruim, eu tentei. Então isso supostamente foi uma tentativa de simular um sotaque ucraniano, mas não consegui. Nunca soube fazer isso. Outro conta que não acreditou nas afirmações no começo, então que era uma conspiração e coisas do tipo, porque ele não podia verificar a fonte da informação, ela não lhe inspirava confiança. Um mente sem nem corar. Outro aborda o material de forma crítica e só começa a falar sobre ele, a contar sobre ele, quando tem 100% de certeza. Acho que o Novo Mundo se diferencia desses tagarelas mentirosos do continente que deixamos para trás. Bem, como dizem, ficou para trás, sim. E graças a Deus ao judeu, ao hindu, sei lá quem, que nós, minha família, eu, meus netos e amigos...